Então a CPI não pode determinar a busca e apreensão. Ah, Helder, mas eu lembro que eu vi numa CPI que teve uma busca e apreensão. O juiz determinou, certo? O juiz determinou. CPI não tem competência para determinar a aplicação de medidas cautelares, medidas cautelares diversas da prisão. Medidas cautelares diversas da prisão. O que são essas medidas cautelares diversas da prisão? São aquelas situações que colocam o camarada numa condição de liberdade vigiada, né? A tornozeleira, a proibição de frequentar determinados lugares, a proibição de estar na rua a partir ou depois de determinado horário, né? De manter distância de determinadas pessoas, de não poder sair do país, etc, etc, etc. Então, ó, medidas cautelares diversas da prisão, notadamente aquelas que estão no artigo 319 do Código de Processo Penal, tá? Então, o CPI não pode determinar isso daqui também. Aliás, CPI sozinha não pode fazer isso. Se tiver no âmbito da CPI, é porque o juiz determinou. Então, imagina o seguinte, tem uma pessoa lá que está sendo investigada, aí a CPI está lá, recebendo ameaça, o cara dizendo assim, o investigado, vou arrancar a cabeça do presidente da CPI, vou arrancar a cabeça de tal deputado, não sei o quê. O cara claramente está colocando em risco a segurança de quem está ali trabalhando na CPI. O que é que a CPI pode fazer? Faz uma representação ao juiz e diz, excelência, está acontecendo isso, isso, isso e isso. Se possível, determine a prisão preventiva do sujeito. Se possível, aplique uma medida cautelar diversa da prisão. Então, quem vai decidir isso é exatamente o juiz, tá certo? Então, medidas cautelares aqui, ó, diversas da prisão, tá certo? Então, 319 do Código de Processo Penal. Então, CPI, ó, não tem competência para aplicar multa em ninguém. Tá? CPI não vai fazer absolutamente nada disso. O que é que acontece aqui? Só por curiosidade, tá? Às vezes a gente está falando sobre CPI, aí a gente diz exatamente que a CPI não pode determinar prisão de ninguém. Aí alguém sempre puxa pela memória, né? Ah, Helder, mas eu lembro que uma vez teve uma prisão numa CPI. O camarada foi preso em flagrante. Recentemente na CPI da Covid, que eu falei para vocês, teve um assessor lá que foi preso em flagrante porque estava dando testemunho falso lá na CPI, etc e tal. Veja, a primeira coisa que a gente precisa relembrar aqui é o seguinte. Lá no Código de Processo Penal, que eu acabei de citar ele aqui, especificamente no artigo 302, tem lá as chamadas espécies de flagrante. Inclusive, eu estava conversando agora na hora do intervalo com o meu professor de faculdade, o professor Ricardo Galvão, que foi meu professor de processo penal e quem me ensinou essa parte de flagrante. E aí, lá no artigo 302 do Código de Processo Penal, existem as hipóteses de flagrante. E existem duas classificações que envolvem o tal do flagrante obrigatório e o tal do flagrante facultativo. Primeiro, o que é o flagrante obrigatório? O flagrante obrigatório é o seguinte, é o que vocês muito provavelmente vão fazer quando entrarem na polícia. Vocês, enquanto autoridades policiais, quando se depararem com a prática delituosa, vocês vão ter a obrigação de tentar fazer cessar aquela prática delituosa e, se conseguirem, com os meios adequados, realizarem a prisão em flagrante do sujeito. Então, o flagrante ele é obrigatório para quem é autoridade policial. Obrigatoriamente tem que realizar a prisão em flagrante quando se deparar com a prática delituosa. Só que existe também o tal do flagrante facultativo. Veja, flagrante facultativo. O que é o flagrante facultativo? É aquela possibilidade que qualquer do povo tem de, ao se deparar com a prática delituosa, se o popular dispor de instrumentos adequados, fazer cessar a prática delituosa e prender o sujeito em flagrante. Então, veja, a gente como cidadão pode prender alguém em flagrante e conduzir o camarada até a delegacia, preso em flagrante, entregar a autoridade policial e deixar o delegado de polícia fazer o quê? Lavrar o auto de prisão em flagrante. Isso é flagrante facultativo. Você é obrigado a fazer isso? Não. Inclusive, é até recomendado que nem faça. Porque quando tem maluco que ouve esse negócio, aí tá lá, o cara com arma de fogo assaltando alguém, o cara pega um paralelepípedo e diz, tá preso em flagrante aqui, porque eu posso fazer isso. Meu amigo,
você não tem instrumentos adequados para fazer cessar uma prática delituosa, o camarada com a arma de fogo, você com um pedaço de pedra na mão, não é verdade? Então, isso é a possibilidade de qualquer do povo realizar prisão em flagrante. Então, esse tipo de prisão que acontece no âmbito da CPI, uma prisão em flagrante de alguém, não é a CPI, tecnicamente, decretando a prisão. É que aquele político, aquele parlamentar que deu voz de prisão ao camarada, ele está fazendo aquilo como qualquer do povo, como qualquer um poderia fazer. Então, na verdade, o que está acontecendo ali é a aplicação do artigo 302 do Código de Processo Penal, que permite o flagrante facultativo, e não a CPI decretando uma prisão, porque a CPI não tem competência para o quê? Para determinar a realização de prisões aqui. Tá claro isso, pessoal? Então, se aparecer na prova, olha, CPI pode determinar prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária, nada disso é possível à comissão parlamentar de inquérito, tá certo? Então, cuidado com essa situação aqui. Então, veja, só uma curiosidade também, tá? Tem uma competência da CPI que isso já foi decidido há muito tempo pelo STF e apareceu nas duas últimas provas de promotor aqui no estado de Pernambuco, em 2014 e mais recentemente em 2021, 2022. Que é o seguinte, em dado momento, o STF estava investigando crimes que estavam acontecendo em áreas dos povos originários, da população indígena. E aí, muitas vezes, qual era a situação que a CPI se deparava? Ela precisava ouvir algum indígena para poder ouvir a narrativa, ver qual era o depoimento, se era uma testemunha, o que é que poderia ser ouvido ali para colher de informação e apurar melhor o fato. E aí sempre eles se deparavam com um problema. E aí, como é que a gente vai ouvir o indígena? Como é que fica essa situação? Vai convocar o indígena para ir até a CPI, para ir até o Congresso, para ir até a Câmara, ir até o Senado, ou a gente vai ter que ir lá, e se a gente for lá, como é que a gente vai? Se a gente for lá, como é que a gente vai montar a estrutura? O que é que deve ser feito, né? Aí o STF, nessa decisão, disse que é possível, sim, a CPI ouvir um indígena, só que tem que ouvir o indígena lá no seu lugar, no seu local, na sua aldeia, eventualmente, no local onde ele habita, e a CPI tem que estar acompanhada de, inclusive, profissionais que trabalham diretamente com essa população, como, por exemplo, representantes da FUNAI, sociólogos, antropólogos, estudiosos dos povos originários, etc. Então, é possível a CPI ouvir os povos originários, sim, desde que com toda a estrutura montada e que seja lá no lugar. Não é para convocar, né, o indígena para ir até a CPI para prestar eventuais informações, né, para prestar aqui o seu devido depoimento, tá? Curiosidade, isso caiu nas duas últimas provas de promotor que a gente teve aqui em Pernambuco. Ok, pessoal? Então, esse é o trabalho da CPI. O que é que acontece? Terminou o trabalho da CPI, cumpriu todo o protocolo, o que é que vai acontecer? O trabalho da CPI é realizado, ele é concluído, na verdade, com o relatório final. Então, esse relatório final da CPI é algo muito parecido com o indiciamento do delegado de polícia, né? Porque o delegado de polícia, no indiciamento, ele está concluindo a investigação dizendo: eu acho que foi fulano quem praticou determinado crime. Aí ele gera um indiciamento. O relatório da CPI é a mesma coisa. O que a CPI está fazendo aqui? Está indicando, a partir do que foi investigado, quem supostamente praticou as condutas. E aí, o que o relatório da CPI vai fazer? Vai gerar a indicação de que alguém praticou o crime, e esse relatório ele vai ser mandado para os órgãos de persecução penal. Vai ser mandado para a polícia, vai ser mandado para o Ministério Público, pode ser mandado eventualmente para o Tribunal de Contas, mas a CPI, ela conclui seus trabalhos e deixa o pessoal na cara do gol para quê? Para poder levar à frente um eventual processo contra alguém que tenha cometido aquela determinada conduta. Beleza? Então, esse é o trabalho aqui da CPI, tá certo? Vamos lá. Duas informações besteiras que podem aparecer na prova de vocês, eu queria que vocês anotassem. A primeira é a seguinte: tudo o que eu falei até aqui, absolutamente tudo, se aplica à CPI estadual. O requisito para a criação, o que a CPI pode, o que a CPI não pode fazer. Absolutamente tudo o que eu acabei de dizer se aplica para comissões parlamentares de inquérito inauguradas no âmbito dos estados, tá certo? Ponto. Primeira informação. A segunda é a seguinte.
Tudo se aplica à CPI estadual, sem tirar nem pôr. As mesmas competências, o que pode e o que não pode fazer, os mesmos requisitos de criação, absolutamente tudo que eu acabei de dizer se aplica aqui no âmbito das comissões parlamentares de inquérito estaduais. A segunda informação é a seguinte: e a nível de município? O que é que se aplica ou não se aplica? O que é que você vai anotar aí no seu material? Tudo que eu acabei de dizer também se aplica para CPIs municipais, exceto isso daqui, ó, na competência. CPI municipal não pode quebrar nenhum sigilo, certo? Então, tudo que eu falei se aplica à CPI municipal, exceto essa competência aqui. A CPI municipal não tem competência para quebrar nenhum sigilo. Ela pode convocar testemunhas, solicitar documentos, realizar perícias, acariações, realizar diligência. Ela pode fazer tudo isso daqui. Ela só não pode quebrar sigilo. Então, a competência, né, a capacidade de uma CPI municipal, ela é menor, ela é um pouco mais, né, ela está reduzida aqui. Mas ainda assim a CPI municipal tem capacidade de realizar estrago, tá certo? Tem possibilidade de fazer muita coisa. Então, se aplica tudo absolutamente, e no caso da CPI municipal, ela não pode quebrar sigilo, tá certo? De vez em quando alguém pergunta, por que a CPI não pode quebrar sigilo? Isso é questão política, tá? É eminentemente política. Foram 2 casos que o STF enfrentou, e um desses casos foi uma CPI que foi aberta na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Aí a Câmara Municipal estava investigando um determinado político, né, uma figura muito famosa lá no Rio de Janeiro, e aí a CPI oficiou o Banco Central e pediu informações bancárias do político. E aí, na época, esse fulano recorreu lá no STF e disse, olha, a CPI está quebrando meu sigilo aqui e ela não pode fazer isso. Sob o argumento de que a CPI municipal teria menos poderes, porque o que acontece aqui é o seguinte, veja o raciocínio, viu? Veja a maldade do raciocínio aqui. O raciocínio foi o seguinte, olha para cá, o que a Constituição disse? Que as CPIs terão poderes de investigação próprios de quem? Dos juízes. Então, qual é o paralelo que se faz? O paralelo é o seguinte, uma CPI federal, ela em tese teria os poderes de um juiz federal, exceto com essa observação aqui que a gente fez. Nem tudo é possível a CPI fazer. Uma CPI estadual, a gente vai equiparar a um juiz estadual, beleza? E a CPI municipal, eu vou equiparar a quem, se não tem juiz municipal? Aí o STF, nessa maldade, disse, então, o poder da CPI municipal é mais reduzido em relação à CPI estadual e à CPI federal. Aí encontrou esse subterfúgio para dizer que a prova que tinha sido obtida contra o político era uma prova ilícita, porque o Banco Central não poderia repassar a informação diretamente para a CPI municipal, porque ela não tinha poder de quebrar o sigilo. Né? Numa outra oportunidade foi em relação à Receita. Um outro político também, muito conhecido, pediram informações da Receita, a Receita repassou, e o STF disse, pode não, é inconstitucional essa prova, porque a CPI municipal não pode quebrar esses sigilos aqui, tá certo? Mas rigorosamente se aplica tudo para a CPI municipal, quanto aos requisitos de criação, quanto ao que pode fazer e quanto ao que não pode fazer, exceto essa competência aqui. Tá claro, pessoal? Tudo bem? Ok. Então, tá entregue aí comissões parlamentares de inquérito. Para onde a gente vai agora? Na verdade, a gente vai voltar um pouquinho. A gente vai para o artigo 53 da Constituição. Ei, vai agora não, vou fechar a porta. Espera aí. Porque você já vai, pô, tá cedo. Vai trabalhar? Ou vai queimar a aula? Não, então fica aí, vou fechar a porta, vai sair não. Não, mas se tiver compromisso, viu? Não, se tiver compromisso, queime o compromisso e fique na aula, pô. Artigo 53 da nossa Constituição, tá? A gente vai falar sobre imunidades parlamentares. Artigo 53. Falar sobre um assunto bom que vocês veem praticamente aí todo dia nos noticiários, né? Esses falastrões que a gente tem aqui no Brasil. Todo dia tem uma discussão sobre imunidade parlamentar. Vamos falar sobre isso agora, para vocês entenderem. Artigo 53 da nossa Constituição. Artigo 53.
imunidades parlamentares. Vejam só, essa expressão aqui que eu acabei de colocar, imunidades parlamentares, isso pode aparecer em prova assim, Estatuto dos Congressistas, ou pode aparecer em prova assim, ó, prerrogativas parlamentares. Isso está falando da mesma coisa. O que são imunidades parlamentares ou prerrogativas parlamentares? Deixa eu explicar uma coisa para você aqui. A ideia dos parlamentares terem algumas imunidades é para que eles estejam protegidos no exercício da sua função. A lógica de atribuir algumas imunidades aos parlamentares é que ele não tenha medo, eventualmente, de exprimir uma opinião, de fazer uma crítica, de votar num ou no outro sentido. Então, a lógica é que ele tenha a necessária independência e autonomia no exercício da função. Então, a lógica de imunidade não é para proteger o camarada e dar a ele um escudo para ele poder fazer o que ele quiser, pintar e bordar e não ser punido. A lógica não é essa. Embora, infelizmente, e a gente vê muito isso na prática, a gente observa um desvirtuamento, né, do uso das imunidades parlamentares, e isso acaba gerando um escudo protetivo para o camarada pintar e bordar e não ser punido. Né? Infelizmente é isso. Mas a lógica inicial é garantir ao sujeito a necessária independência e autonomia para ele poder falar, exprimir sua ideia, né, e se dedicar ao mandato sem temer eventuais interferências. Essa é a lógica inicial aqui das imunidades. Outra coisa que é muito importante a gente perceber. Essas imunidades aqui, pessoal, elas são imunidades do cargo, não é imunidade do indivíduo. Então, faz jus às imunidades parlamentares quem está ocupando o cargo. Por isso que o suplente não tem imunidade parlamentar. Por quê? Porque o suplente é alguém com a expectativa de que em algum momento vai ocupar o cargo. Mas ele só faz jus às imunidades parlamentares se ele estiver ocupando o cargo. Enquanto ele não estiver ocupando o cargo, ele é um cidadão comum como eu e você. Ele tem apenas a expectativa de que em algum momento ele vai ocupar um determinado cargo, tá certo? Então, olha só, já passamos duas informações importantes. Imunidade serve para quê? Serve para garantir, ó, independência e autonomia no exercício da função. Então, ó, independência e autonomia no exercício da função. As imunidades ou as prerrogativas pertencem ao cargo, não pertencem ao indivíduo. Se pertencem ao cargo, não pertencem ao indivíduo, acontece isso que eu acabei de dizer para você. Suplente não tem imunidade parlamentar, certo? Consequentemente, olha só, não cabe renúncia das imunidades. Não cabe renúncia das imunidades. Por quê, pessoal? Por uma decorrência lógica disso que eu acabei de dizer. Se a prerrogativa não é dele, se a prerrogativa é do cargo, como é que ele vai renunciar à prerrogativa? Veja, eu não estou falando de renúncia ao mandato não, viu? Não é disso que eu estou falando. Estou falando de renúncia das imunidades. Sempre aparece um demagogo. Ah, eu quero abrir mão das minhas imunidades parlamentares, quero ser julgado como um cidadão comum, não sei o quê. Conversa mole. Por quê? Porque a imunidade não é dele. A imunidade é de quê? Do cargo. Ele não pode dispor, ele não pode renunciar, ele não pode colocar à disposição. A Constituição diz assim, ó, desde a expedição do diploma, eu vou falar sobre isso já já. Desde a expedição do diploma, deputados e senadores serão julgados perante o Supremo Tribunal Federal, no cometimento de crimes. Aí o cara comete um crime, mata um colega, porque o cara votou contra o projeto dele, aí ele vai chegar e vai dizer assim, eu quero ser julgado como um cidadão comum, quero abrir mão da minha imunidade parlamentar, da minha prerrogativa de foro. Se você quiser, renuncia ao mandato. Aí você vai, o seu processo vai lá para baixo. Mas esse negócio de continuar sendo parlamentar e não ser julgado no STF, você não pode não. Por quê? Porque não cabe renúncia das imunidades, porque a imunidade não é do parlamentar, a imunidade é do cargo. Tá claro isso, pessoal? Beleza? Então, esses são, ó, os 3 pontos iniciais que eu queria trabalhar com vocês sobre a razão de existir. Isso aqui vale para qualquer dos poderes, tá?
Porque a lógica, por exemplo, dos juízes terem prerrogativas também, provavelmente eu falo sobre isso na próxima aula, que, diga-se de passagem, é amanhã, né? Vulgo amanhã, né? Amanhã de tarde, né? Os juízes também têm imunidade, têm vitaliciedade, têm redutibilidade de subsídios, têm inamovibilidade. Para quê? Para que o camarada não tenha medo de dar uma canetada no prefeito da cidade e ser mandado lá para a fronteira. Então ele tem imunidade para ninguém tocar na remuneração dele. O presidente da República, enquanto chefe de poder, tem algumas prerrogativas também para que ele consiga exercer a sua função. Próxima aula, especificamente, a gente vai falar sobre isso, né? Se der tempo, a gente fala sobre o judiciário. Então, a lógica vale para os três poderes. É para garantir independência e autonomia no exercício da função. As imunidades, as prerrogativas são do cargo e, portanto, não cabe dispor delas. Não cabe renúncia porque é do cargo, não é do próprio sujeito. Isso aqui vale, então, para os três poderes, tá certo? Pois bem, dito isso, o que é que eu queria que a gente começasse trabalhando? Eu vou falar sobre a primeira prerrogativa ou a primeira imunidade, que é bem conhecida de vocês. A gente sempre ouve falar, mas a gente às vezes não sabe nem como é que ela se aplica exatamente. A gente vai falar sobre prerrogativa de foro, certo? Artigo 53, parágrafo 1º da Constituição. A gente vai começar falando sobre prerrogativa de foro. Então, prerrogativa de foro, artigo 53, parágrafo 1º da nossa Constituição. Vamos lá. A gente tem algumas coisas aqui antes de anotarmos propriamente no quadro. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Se alguém aqui hoje cometer um crime, sei lá, sai ali, camarada vai dirigir o carro, atropela alguém, atravessou o sinal vermelho. Veja, a regra no direito penal e no processo penal é o seguinte: quem é o juiz competente para julgar um determinado crime que aconteceu? A regra é o seguinte: é o juiz competente do lugar em que ocorreu o crime. Então, se você pratica um crime em Recife, quem vai lhe julgar é algum juiz criminal de Recife. Se você pratica um crime em Olinda, é algum juiz criminal de Olinda. Então, em regra, a competência para julgar crimes ela é fixada pelo lugar em que o crime aconteceu. Essa é a regra do processo penal. Existem algumas exceções, né? Você tem aí situações de continência, de conexão de um crime com outro, o famoso crime continuado, que pode acontecer na mesma circunstância de fato, de tempo e lugar, só que isso pode se dar em municípios circunvizinhos, e aí você pode ter regras distintas. Mas não se preocupem que isso não vem ao caso. O que eu quero que vocês percebam é, a regra no processo penal é que o lugar do crime, o lugar em que o crime aconteceu, vai determinar quem é o juízo competente para julgar aquele crime. Então, na comarca onde o crime aconteceu, na cidade, você vai ter lá o juízo competente. Só que a prerrogativa de foro, ela é uma exceção a essa regra. Porque a prerrogativa de foro é o seguinte, você pode anotar aí, o que é a prerrogativa de foro? É uma regra especial de fixação de competência do juízo criminal. Pode anotar. Eu vou repetir, calma. O que é a prerrogativa de foro? É uma regra especial para a fixação, de competência, é uma regra especial para a fixação de competência do juízo criminal. É uma regra especial para a fixação de competência do juízo criminal em relação. É uma regra especial de fixação de competência do juízo criminal em relação aos parlamentares federais. É uma regra especial de fixação de competência do juízo criminal em relação aos parlamentares federais. Ok? É uma regra especial de fixação de competência do juízo criminal em relação aos parlamentares federais. Anotaram? O nome de quê? É uma regra especial, a prerrogativa de foro. Aqui, ó.
A prerrogativa de foro é uma regra especial de fixação de competência do juízo criminal em relação aos parlamentares federais. O que é que eu acabei de explicar? Que, em regra, quem vai julgar um crime cometido por alguém, a regra que a gente vai utilizar é o lugar onde o crime aconteceu. Isso não é o caso da prerrogativa de foro, porque a prerrogativa de foro é o seguinte: independentemente do lugar em que o parlamentar cometeu o crime, se o crime tem conexão com o exercício da função, esse crime vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Por isso que vocês anotaram que a prerrogativa de foro é uma regra especial de fixação de competência, porque eu não vou aplicar a regra o lugar onde o crime foi praticado. Eu vou aplicar essa regra especial, que é o seguinte: todo crime praticado por um parlamentar federal que tenha relação com o exercício da função vai ser julgado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá. 3 informações importantes aqui que parecem bestas, mas podem cair na prova, isso pode confundir. Primeira coisa, tá? A prerrogativa de foro em relação aos parlamentares federais é no Supremo Tribunal Federal. Já está claro isso daqui, beleza? Então é o STF quem vai julgar parlamentares federais. A segunda situação é a seguinte: a partir de quando o parlamentar federal ele tem a prerrogativa de foro? E aí o texto diz assim, ó, a partir da diplomação. Então, deixa eu explicar. A partir da diplomação. A partir da diplomação. O que significa dizer o seguinte: que toda e qualquer conduta criminosa praticada pelo parlamentar, a partir da diplomação, que tenha relação com o exercício da função, ele vai ser submetido a julgamento perante o STF. Então, isso daqui cai muito em prova, viu? A prerrogativa de foro, pessoal, ela vale a partir da diplomação. Não é a partir da posse, não é a partir da posse, e nem é a partir da eleição, certo? É a partir da diplomação. Então, a diplomação, como eu falei para vocês, é normalmente a partir de 30 dias depois, né? Normalmente 30 dias depois do segundo turno da eleição, o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma solenidade praticada pela Justiça Eleitoral, em que nessa solenidade a Justiça Eleitoral expede literalmente um diploma, dizendo, olha, fulano foi eleito pelo partido tal, para o cargo tal, com o número de votos tal. Então você tem uma solenidade, né, no âmbito da Justiça Eleitoral. Inclusive saiu o calendário já esse ano de quando vai ser a diplomação dos prefeitos e vereadores que serão eleitos na eleição do próximo mês de outubro, que a gente vai ter aqui no Brasil. Se não me falha a memória, a diplomação ficou marcada para o dia 17 de novembro. Não tenho certeza, tá? Mas vai ser no final de novembro que vai ter a diplomação dos eleitos esse ano. Então, a partir da diplomação, qualquer conduta praticada pelo parlamentar federal que tenha relação com o exercício da função, ele vai ser submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Tranquilo até aqui? Beleza? A outra informação importantíssima é a que também está no conceito de vocês. Olha só. A prerrogativa de foro, pessoal, a prerrogativa de foro tem natureza criminal, certo? Então, a prerrogativa de foro, ela tem natureza criminal. Eita, Eldo, o que significa isso? Prerrogativa de foro ter natureza criminal. O que significa isso? Significa o seguinte, ó. Significa o seguinte. Imagine que eu sou senador, certo? Aí comprei um carro, financiei o carro lá no banco e não paguei o financiamento. O banco me processou para eu poder pagar eventualmente aquele contrato e pegar de volta o veículo, não sei o que e tal, fazer todo aquele procedimento que vocês conhecem quando não se paga financiamento. A minha pergunta é a seguinte: onde é que o banco vai me processar? Eu sendo senador? No STF, né? Não. A prerrogativa de foro tem natureza o quê? Criminal. A prerrogativa de foro é uma regra especial de fixação de competência do juiz o quê? Criminal. Está aí no conceito de vocês. Então, o parlamentar só vai ser julgado no STF em virtude do cometimento de crimes. Crimes. Condutas delituosas.
Qualquer conduta civil, um contrato, uma obrigação disso, uma obrigação daquilo, é juiz normal, como eu e você.